Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, 14 de setembro de 2021, terça-feira, nós celebramos na igreja a festividade da exaltação da Santa Cruz. Um dia muito especial, quando a cruz para nós, símbolo da salvação e da redenção e do amor de Deus em nossas vidas. Essa festa tem início quando o imperador Constantino manda construir duas basílicas, uma no Gólgota e outra no local do sepulcro do Cristo ressuscitado. E a dedicação dessas duas basílicas se dá no dia 13 de setembro do ano de 335. E no dia 14 de setembro se reunia o povo para explicar, para catequizar o povo na importância e dos acontecimentos do local dessas duas basílicas, o significado. E se mostrava o que restava do lenho da cruz de Cristo. Então, a partir desse costume, dessa explicação que se dava no dia 14 de setembro, fixou-se o dia 14 de setembro como o dia da exaltação da Santa Cruz. Hoje nós vamos refletir o Evangelho que está em João, no capítulo 3, do versículo 13 ao 17. O Senhor esteja com vocês e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando nós olhamos, quando nós contemplamos a cruz de Cristo, nós não podemos olhar para ela como um símbolo de tortura e morte, apesar dela ser. Mas temos que olhar para a cruz de Cristo como um instrumento que nos valeu a salvação. O sentido deste Evangelho que nós estamos vendo aqui, que nós estamos refletindo, para nós, o sentido do amor de Deus para conosco, de um Deus que tanto amou que deu o seu Filho para a nossa salvação. Mas o ponto principal, o ponto crucial deste Evangelho, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Nós vemos a comparação, na fala de Jesus com Nicodemos, de que assim como a serpente levantada no deserto salvava e curava o povo rebelde, das picadas das cobras, salvava da morte, assim Jesus, levantado no alto da cruz, para a nossa salvação, também nos salva, nos liberta e nos sara das cobras venenosas, que muitas vezes nós trazemos no nosso coração,
dos venenos que nós construímos e carregamos ao longo da nossa vida. A falta de amor, a falta de perdão, a falta de misericórdia. Mas se nós queremos ter as nossas vidas transformadas, as nossas vidas modificadas, o nosso olhar precisa ser para o alto. O nosso olhar, o nosso coração, a nossa vida precisa estar direcionada para Deus. Um Deus que nos amou e que nos ama. E que em nenhum momento quis e quer nos perder. A nenhum de nós. Jesus não falou que Deus o enviou para este ou aquele. Enviou para todos. E aqueles que nele crerem terão a salvação, terão a vida eterna. O ponto principal disso é olhar para Cristo e crer. Crer no seu amor, na sua bondade, na sua misericórdia e crer na salvação que Ele nos garantiu quando foi levantado no alto do madeiro. Nessa festa belíssima da exaltação da cruz, alguns até podem dizer que no alto da cruz, quando Jesus reclama, é como se Deus o tivesse abandonado. Mas não. No alto da cruz, quem foi abandonado não foi Deus que abandonou Cristo. Foi a humanidade que abandonou Deus. E em cada crucifixo, e em cada momento da vida da humanidade, a humanidade continua crucificando o Senhor, continua abandonando esse Senhor que é amor, é bondade, misericórdia e não quer nos perder. Por isso, o foco principal deste Evangelho é: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, na primeira carta de João, do apóstolo João, está escrito lá que Deus é amor. Deus é a essência do amor. Não um Deus que é vingativo, não. Deus é amor. E no seu amor se encontra todo o benefício para a humanidade. Por isso que nós não podemos desviar o nosso olhar, nós não podemos desviar o rumo de nossas vidas daquele que tem o poder de nos dar a vida eterna e a vida em plenitude. Não é uma vida eterna qualquer, não, é uma vida eterna com Ele, ao lado dele, recebendo tudo aquilo que é a promessa de Deus para nós na sua palavra. O Evangelho, aquilo que nós escutamos como palavra de Deus, é uma força para as nossas vidas. E se nós cremos, isso vai ser a mola propulsora que nos dá ânimo, que nos dá coragem para enfrentarmos as dificuldades, as limitações. O alto da cruz não foi agradável para Jesus, e muito menos para aqueles que estavam ao seu redor. A sua mãe, Maria, o seu povo que estava ali perto dele, não foi uma coisa boa. Muito pelo contrário, foi muito triste, foi muito dolorido, foi muito sofrido. Só que, além de nos dar a salvação, os santos padres do início da era cristã afirmam categoricamente que quando o soldado perfura o lado de Cristo e jorra água e sangue, dali jorra os sacramentos de cura, de salvação e de libertação. Os sacramentos que a igreja hoje fazem uso dele em benefício do povo. E não é só isso. No alto da cruz, apesar de todo o sofrimento, Jesus ainda nos dá a experiência da maternidade, de termos uma mãe que cuida de nós. Nos dá como filhos a ela e nos dá
ela como nossa mãe. Então, o alto da cruz, apesar de tudo aquilo que possa parecer, apesar de todo o horror, de todo o sofrimento, é a manifestação do amor de um Deus que olha para mim e para você, e que a todo instante e que a todo momento, infinitamente bom e misericordioso, nos chama à conversão, nos chama à mudança de vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, nessa festa da exaltação da Santa Cruz, contemplemos a cruz de Cristo, que é salvação para todos. Contemplemos ela com amor e agradecidos a Deus que nos olha, nos ama e não quer nos perder. Nas nossas orações nós temos que pedir para o Senhor: Senhor, eu creio e eu quero, Senhor. Eu preciso, Senhor, ser salvo. Eu preciso ser liberto. Por isso, venha, Senhor. Venha em socorro da minha fraqueza. Venha em socorro da minha limitação. Vem, Senhor, realizar o seu plano de salvação na minha vida. Eu preciso de Ti, Senhor. Quando eu olho para a Tua cruz, Senhor, eu consigo enxergar o amor de Deus por mim. Por isso, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela graça da salvação que o Senhor nos concedeu. Que eu e você, meu irmão, minha irmã, não abandonemos as nossas cruzes, mas olhando para o Senhor e pelo seu exemplo, possamos viver com alegria, com sabedoria, com força e coragem as cruzes do nosso dia a dia, porque o Senhor enfrentou uma muito maior para a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.